Bom pessoal, recentemente vocês puderam ver aí então Seth Rollins se tornando o novo desafiante ao título mundial da WWE, ganhando uma Ladder Match no Raw. Seth Rollins voltando pro Raw inclusive, e logo em sua primeira noite de retorno, já virando o desafiante número 1, vai enfrentar o Big E aí. E eu tô gravando esse vídeo aqui então para dizer que é hora de Seth Rollins voltar ao topo. E por quê? Antes de tudo, você deixa seu like, se inscreva no canal e eu vou explicar, né? Bom, vocês viram aí que ele ganhou o contrato, vai enfrentar agora o Big E, né? Vai ter um desafio aí contra o atual campeão mundial. Foi de um jeito até interessante a forma como ele venceu ali, depois de vir de uma derrota pro Edge, apesar da rivalidade do combate terem sido muito bons, né? Então é meio que um alívio. Depois de ele sofrer no SmackDown, nada deu certo pra ele no SmackDown. Ele volta e consegue essa oportunidade, ele vibrou pra valer ali, porque é meio que uma redenção pra ele agora essa oportunidade, né? E vamos relembrar então a última vez que o Seth Rollins teve um título mundial / universal, que foi mais de 2 anos atrás, né? Completou aí no dia de ontem, inclusive, lá, o pay-per-view da Arábia Saudita, onde ele perdeu o título universal para o The Fiend Bray Wyatt. Então foi a última vez que o Seth Rollins segurou um título universal. Ficou exatamente 2 anos por fora dessa rota, até virou desafiante ali ao título mundial, que a gente fala daqui a pouco, em um momento ali bem curto, mas depois não recebeu outras oportunidades. Seth Rollins então tinha perdido pro The Fiend Bray Wyatt lá naquele ano de 2019, detalhe, Seth Rollins naquele período era babyface. A partir daí ele passa por algumas modificações, né, desde essa derrota pro The Fiend, depois o Raw lá se dando mal no Survivor Series, não conseguindo vencer. O NXT venceu aquela edição e aí ele reclama muito ali dos demais, né, de não terem feito um papel decente, né, já transformando o personagem dele em heel. E nisso ele entra numa rivalidade com o Kevin Owens naquele período, vocês devem se recordar. O Kevin Owens tinha sido um dos que mais prejudicou o Raw lá, fazendo amizade com os caras da NXT. E aí, depois ele chega a rivalizar com o Street Profits simultaneamente, chega a vencer o título de duplas com o Murphy, mas depois perde pro Street Profits. Na WrestleMania faz um grande combate com o Kevin Owens e acaba sendo derrotado pelo Kevin Owens na WrestleMania. Ou seja, ele vinha muito de algumas derrotas, né? Você viu lá que ele perdeu pro The Fiend, aí ele perde no Survivor Series lá pro time, aí ele perde pro Street Profits, perde pro Kevin Owens na WrestleMania. E assim, grandes combates iam acontecendo, rivalidades interessantes, mas sempre com ele derrotado. Ele enfrentou o Drew, que tinha acabado de virar campeão mundial, e acabou sendo derrotado pelo Drew McIntyre. Ali realmente não tinha o que se fazer, era só para dar um push maior ainda pro Drew, né, e se consolidando de vez. Então o Drew McIntyre acabou derrotando ele. Ele entra numa rivalidade com o Rey Mysterio, até ganha algumas lutas do Rey Mysterio, a última ele perde. Ele faz a mesma coisa que o Dominic também, enfrenta o filho do Rey Mysterio ali e no final sai por baixo. E com o Murphy foi exatamente a mesma coisa, ele teve uma storyline com o Murphy ganhando o título com ele, o Murphy crescendo com ele, e depois o Murphy meio que se unindo à família Mysterio e largando o Seth Rollins e ganhando do Seth Rollins inclusive. E aí depois teve a rivalidade com o Cesaro, mesma coisa, dessa vez a rivalidade não foi tão legal, mas os combates estavam indo bem, o principal deles foi na WrestleMania que o Cesaro ganhou, e aí uma sequência de vezes onde os Superstars ganhavam do Seth Rollins, depois de uma boa apresentação, mas depois disso o que acontecia com eles? Nada. Kevin Owens ficou estacionado, tá quase saindo da WWE. O The Fiend Bray Wyatt saiu da WWE. O Cesaro jogado de escanteio de novo, né? O Murphy saiu da WWE. O Rey Mysterio e o Dominic não saíram do lugar, né? Com as vitórias ali que eles tiveram. Street Profits de duplas, beleza. Essa com o Edge é mais compreensível, né? Essa trilogia que eles tiveram lá do SummerSlam, Madison Square Garden, depois Crown Jewel, né? Teve uma qualidade muito boa, teve promos muito interessantes. Teve aí então o final, um desfecho muito épico no Hell in a Cell, o nível da luta foi muito alto, inclusive disse que depois de um combate desse não dá para esses caras irem disputar uma coisa menor, eles têm que ir para algo grande, no caso um título mundial de fato. O Edge deve ficar um tempo afastado, então nesse caso sobra para o Seth Rollins. Então meus amigos, depois de 2 anos e depois desse período, o Seth Rollins só perder praticamente quase todas as rivalidades aí, apesar de serem boas, e na maioria delas ele perdeu de forma inútil, porque não levou ninguém. Depois disso, o cara sair da WWE ou ficava estacionado, só serviu pro Seth Rollins realmente perder um pouco da credibilidade dele. Eu acho que basicamente aí é isso. A resposta é, bom, Seth Rollins, obrigado aí por ter tentado elevar os outros caras, não deu certo por culpa do próprio Book, não por culpa dele, que ele fez sua parte.
Agora, ó, volta para aquele posto que você tava antes, que você tava como face, que acabou dando errado por causa do Hell in a Cell lá que a gente teve. Volta para esse posto. Seth Rollins, que ainda não voltou a ser campeão mundial desde que ele ganhou lá em 2016, quando retornou da lesão, derrotando o Roman Reigns e levando o cash do Dean Ambrose. Então ele ganhou o título universal depois, mas o mundial ainda não recuperou. E não teve ainda um reinado como o Hill, com esse cinturão, né? Nem com o universal. Ele teve reinado o Hill em 2015, que o pessoal lembra muito, gosta muito, mas ainda não teve uma oportunidade de repetir. Vamos ver, mais de 6 anos depois, se o Seth Rollins volta a ser campeão mundial como o Hill. E se dessa vez funciona. Primeiro ele vai ter que ganhar do Big E, mas eu acho que, por tudo que eu mostrei aqui, e até pelas demais opções do Raw ali, não sei se hoje tem algum outro nome ali que poderia pegar o título mundial hoje do Big E e fazer um trabalho melhor que o Seth Rollins tem potencial, né? Talvez o Kevin Owens, mas vai estar saindo, né? Então, é essas coisas que eu tô falando. O Edge é um semi-part-timer, então é outro que poderia fazer um excelente reinado, mas a gente ainda não tem dúvidas. Então, acho que a ideia do Seth Rollins se tornar campeão agora é uma ótima ideia.